Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, dia 2 de novembro, em pleno feriado nacional, vamos conversar sobre um assunto que é meio polêmico, outras pessoas possam ser que nunca tenham ouvido falar, que é a respeito dos probióticos no emagrecimento. Antes de tudo, nós precisamos compreender quem são os probióticos. Lá dentro do nosso intestino, a gente está repleto de colônias de bactérias, algumas benéficas, algumas maléficas. O que é que vai fazer a gente não ter prejuízo com essas maléficas? A quantidade. Então, nós temos sempre uma quantidade de bactérias benéficas maiores em relação às quantidades de bactérias maléficas. Isso é a microbiota normal, vivendo em harmonia. Quando a gente tem uma desarmonia, essas bactérias maléficas elas crescem em maior quantidade. A gente tem um desarranjo que pode causar desconforto, pode causar diarreia, pode causar vários sintomas indesejáveis. Então, qual é o grande pensamento que alguns estudiosos querem trazer nos estudos, né? Pegar certos tipos de bactérias que podem ajudar no emagrecimento ou não. Então, de onde partiu esse princípio de pensamento? Pegam-se amostras de microbiota de pacientes com obesidade e vê ali quais são os tipos de bactérias que estão em maior quantidade. Depois pegam amostras de pacientes com magreza, pacientes normais eutróficos, e utilizam ali e vê quais são as bactérias que estão em maior quantidade. E ali fazem deduções dizendo, se tiver esse tipo de bactéria, é porque você vai ter a tendência a engordar mais. Se tiver esse outro tipo de bactéria, você vai engordar menos. Só que a gente precisa compreender que esses estudos científicos eles ainda são muito rasos. O que a gente tem na literatura são muitos estudos ainda em camundongos, né? Então são estudos ainda muito em laboratório que a gente não consegue precisar se na prática clínica em humanos vai ser possível emagrecer com o uso de probióticos. Quando eu falo isso, alguns profissionais ou então alguns pacientes que já usaram podem me esculhambar, né? Podem dizer, mas Felipe, eu usei em fulano e deu certo, eu usei em ciclano e deu certo. Mas isso não é ainda evidência científica robusta. Isso são casos isolados, relatos de casos que possam ser que aconteça, possam ser que não. É engraçado porque tem gente que vai fazer, não, mas alguém me prescreveu uma sequência de probióticos e agora eu emagreci. Só que a pessoa também, agora, desde quando está tomando esse probiótico, está fazendo dieta, está se exercitando. Então a gente não tem como dizer se foi do probiótico ou não. Para a gente dizer que é o probiótico que emagrece, teriam que ser pessoas com a mesma dieta, separadas em dois grupos, um placebo e um não, fazendo o mesmo tipo de atividade física, com as mesmas características, e a gente, um desse uma dose de probiótico e outro desse um placebo, para ver se a quantidade de peso perdido seria menor. Aí sim a gente conseguiria dizer que o probiótico emagrece. Não existem esses estudos, então a gente não tem como dizer que probióticos emagrecem. Ainda são especulações muito longes de um processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento é aquela base que eu sempre falo para vocês. É déficit calórico a respeito da alimentação, aumento do metabolismo através do exercício físico, né, e controle das outras variáveis, hidratação, o seu sono, uso de medicamentos quando necessário, em caso de obesidade é necessário, e também a cirurgia bariátrica quando for a melhor opção. Portanto, pessoal, não caiam nesse papo, né, de charlatanismo, de dizer, use aqui esses probióticos que eu estou te prescrevendo porque você vai melhorar. Isso não existe, tá? Isso é gasto de dinheiro, certo? Existem a indicação de probióticos para muitas outras funções. Agora, com a promessa de emagrecimento, é papo furado. Mesmo que alguém diga, não, mas funcionou para mim, funcionou para fulano, mas isso não é baseado em evidência robusta. Isso pode ser uma simples coincidência da vida, porque você também está fazendo dieta e também está fazendo exercício físico, ok? Os estudos ainda são muito, muito, muito longes da gente garantir que o probiótico emagrece, beleza? Não é nada de, é porque a indústria farmacêutica não quer investir, porque não sei quem não quer que você saiba. Não, é porque simplesmente os estudos não mostram esse resultado. Então, espero que você tenha compreendido esse assunto a respeito dos probióticos. Probióticos são benéficos na nossa dieta, tá? Para muitas coisas no nosso organismo, para melhorar essa microbiota, para ajudar a gente a ter muitos benefícios. Porém, quando a gente vai falar em emagrecimento, não podemos confirmar que o probiótico emagrece. Compreenda essa informação e utilize o básico.
dieta, exercício físico, água, sono correto, medicamentos se necessário, cirurgia se necessário. É isso que vai fazer você emagrecer e você vai manter o peso perdido a longo prazo. Aguardo você amanhã, na sexta-feira, para conversarmos um pouco mais sobre o processo de emagrecimento.